Segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, primeiro Estúdio CBN Cuiabá da semana. Obrigada a você pela companhia, pela preferência. Você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. O Faleiro, o Real Oficial, é aqui nas tardes da CBN Cuiabá. E a partir de agora a gente vai abrir a nossa rodada semanal de entrevistas. Você já sabe, sempre para abrir as nossas rodadas e para fechar também, a gente escolhe sempre pessoas e assuntos que todos te interessam muito, mas que são realmente marcantes para abrir e fechar a nossa rodada de entrevistas. E a partir de agora eu te convido a acompanhar a nossa entrevista com o vereador Felipe Correia. Felipe, seja muito bem-vindo à CBN Cuiabá. Obrigada por aceitar o nosso convite em começar a semana tratando de assuntos tão importantes para o cidadão cuiabano. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, João Edson, Juliana, toda a equipe da CBN e, em especial, você, ouvinte da CBN. Uma boa tarde, uma ótima segunda-feira. Antes da sua chegada aqui, nós falávamos, já alertando da nossa entrevista do dia, convidando a nossa audiência a acompanhar e convidando a participar. Qual é o assunto que te interessa, que te incomoda, o que está acontecendo aí na sua rua, aquela preocupação constante? Manda para cá. No final da nossa entrevista aqui com o vereador Felipe Correia, a gente coloca a sua participação, a sua pergunta, o seu áudio, o seu vídeo. Manda para cá, 99803-5580. E você que está no carro nos acompanhando na frequência 95.9 FM, desligando aí, não acaba não. Vai acompanhar ao vivo no YouTube, aqui imagens do nosso estúdio, e por lá também comenta e participa. É a sua participação que dá o tom aqui do nosso Faleiro Diário. E por falar nele, a gente, se o professor me permite, é claro, a gente precisa, acredito que, começar a nossa conversa de hoje falando sobre as contas de Cuiabá. É importante porque já tem uma sinalização do Tribunal de Contas do Estado e é tão fundamental essa decisão que será tomada, pelos colegas ali da Câmara. E eu quero ouvir você, eu quero te pedir, na verdade, para fazer uma retrospectiva, professor, para o nosso ouvinte que está ouvindo ali alguns assuntos soltos, formando uma opinião a respeito, para ele entender o que está acontecendo, essa reprovação por parte do tribunal. E também, é claro, vou pedir para você se posicionar e trazer também ali, se possível, também esse embasamento do que você entende ser ali o convencimento da maioria dos colegas ali da Câmara de Vereadores. Felipe. Marcela, e principalmente você, ouvinte da CBN. O Tribunal de Contas, o professor João Edson, tenho certeza que deve ter uma visão semelhante. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso é um Tribunal de Contas que faz um esforço muito grande para capacitar gestor, direcionar gestor, corrigir rumos da gestão. É um tribunal que faz ações no estado inteiro, capacitando gestores públicos, porque na prática, ao capacitar o gestor, o resultado vem em serviços públicos melhores para o cidadão. Justamente por ser um tribunal com uma visão tão moderna, é que um parecer por esmagadora maioria, 6 votos a 1, pela reprovação das contas, pela determinação de abertura de uma tomada de contas especial, para, portanto, investigar a improbidade, investigar o que for necessário. Uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, que vem, claro, como um parecer pela reprovação das contas da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, pela inelegibilidade do prefeito Emanuel Pinheiro, considerando o papel que o Tribunal de Contas do Estado exerce hoje, ele é muito sério. É uma realidade que o cidadão precisa entender. Você que está me ouvindo, é que quem julga as contas do prefeito é o Poder Legislativo, é a Câmara dos Vereadores. Como assim? Não é o Tribunal de Contas? Não, o Tribunal de Contas, cidadão, ele é um órgão técnico que faz o julgamento dessas contas e dá um parecer. Quando são contas de governo, como é o caso, elas são julgadas pela Câmara dos Vereadores. Portanto, esse parecer, por esmagadora maioria, pela reprovação, pela inelegibilidade, para que o prefeito Emanuel Pinheiro vá para a casa dele e saia da vida política, esse parecer agora vai ser votado no plenário da Câmara.
Eu, vereador Felipe Correia, voto pela reprovação e tenho certeza que todos os vereadores da oposição vão votar pela reprovação. Só aí, Marcela, João Edson, Juliane e você, cidadão, só aí já não haveriam votos para aprovar essas contas, porque são necessários 17 votos para derrubar o parecer do Tribunal de Contas. Não acho que teremos só os votos da oposição. Acredito sim que grande parte dos vereadores da base também vão votar por essa reprovação. E é importante, cidadão, entender que nós não estamos falando só de números, né? Nós estamos falando das consequências práticas. A sua rua está destruída, esburacada, a saúde foi retirada das mãos do prefeito e agora foi devolvida. E toda essa crise gerencial em Cuiabá, ônibus correndo o risco de parar por falta de pagamento, já houve um dia de greve, garis também na mesma situação, toda uma crise geral na administração municipal, ela é consequência do que o próprio Tribunal de Contas apontou. E esse é um dado relevante. O conselheiro Antônio Joaquim, que foi o relator, ele fez inclusive esse apontamento, que na verdade, em outros julgamentos de contas, muitas dessas coisas já haviam sido apontadas para que houvesse uma correção. Então, tanto o Tribunal de Contas, nesse parecer pela reprovação das contas, quanto o Tribunal de Justiça lá atrás, quando mandou fazer concurso, as instituições, de uma forma geral, de controle externo, do Poder Judiciário, elas já tiveram muitas determinações descumpridas pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Não é à toa que agora devolveram a saúde para o município por uma questão de normalidade democrática, mas fizeram isso como se a saúde, como se o prefeito estivesse retomando a saúde com uma tornozeleira eletrônica. Porque, na prática, assinaram um TAC sem a presença do prefeito, como se ele fosse um menor, como se ele fosse um civilmente incapaz. Ele recebeu a saúde num TAC assinado entre os adultos, em que ele simplesmente vai receber a saúde de volta, sobre tutela, sobre cuidado, né, da própria equipe de intervenção. Então, claro, Marcelo... E com regras engessadas, né, para cumprir, né? E com regras engessadas, justamente por isso. As instituições desistiram do prefeito Emanuel Pinheiro. As instituições de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, o Poder Judiciário desistiu do prefeito. Olha, enquanto a Câmara dos Vereadores não retirar o prefeito, nós temos que devolver a saúde, por uma questão de normalidade democrática, mas estamos devolvendo essa saúde com uma babá, para que não haja, né, um retorno às condições catastróficas que haviam, porque pode ficar parecendo que Felipe é de oposição e ele que está falando isso, mas quem falou que as pessoas estavam morrendo como baratas foi o desembargador Orlando Perry, né? Então, respondendo, Marcelo, porque às vezes eu, né, acabo falando um pouco demais, mas o que você me perguntou é, Felipe, sobre as contas, Marcela, aposto com alegria que a Câmara dos Vereadores vai reprovar por um número expressivo de votos essas contas e logo na sequência a gente devolve em pauta uma comissão processante baseada no parecer pela reprovação das contas, que nós retiramos de pauta, ou seja, nós pedimos para não votar, porque queríamos adicionar o julgamento completo do Tribunal de Contas, mas também já vamos, né, aguardar essa votação da Câmara, devolvemos essa processante para a pauta após o julgamento das contas, provavelmente, para que aí a Câmara possa tomar duas decisões únicas na sua história, tanto a reprovação das contas, quanto, se Deus quiser, a abertura de uma cassação do prefeito, para que nós não precisemos mais de babá nessa gestão, para que a gente possa livrar Cuiabá da atual gestão. Felipe, só para complementar, é uma dúvida, se tem essa data, né, para o ouvinte que está acompanhando já dessa votação, e dois pontos que eu acredito que podem, né, existir aí dúvidas para quem está acompanhando. Existia, professor, uma orientação também por parte do Ministério Público ao Tribunal de Contas ou não? Não, são duas coisas diferentes. Mesmo quando é tratado o mesmo tema, são dois órgãos diferentes. Tem um detalhe interessante aí, se o Felipe me permite. Claro. A reprovação da conta por si só, a punição ela é muito mais política do que técnica. Apenas impede ele fica inelegível, mas não impede ele terminar o mandato. Aí é a questão do outro processo. Felipe,
Eu li o relatório detalhadamente. E eu tenho o hábito de ler antes que alguém ache que eu sou louco, é que eu sou professor de ciências políticas, então faz parte do meu trabalho a leitura. Eu nunca vi, nem relatório da União, e nem de municípios e estado, um relatório tão perfeito e tão minucioso como esse. É o relatório mais técnico, mais minucioso que eu vi até hoje. Com a quantidade de detalhes que eu chego ao ponto de dizer, e não estou dizendo que o relatório é absoluto, não. Mas para alguém contrariar aquele relatório, tem que ter outro estudo. Tem que ter um estudo contrapor. Porque se alguém votar contra o relatório com aqueles dados, me desculpa, mas é mal intencionado. Para não ser mal intencionado, acho que a única coisa que pode fazer, se alguém fala, escuta, não estou confiando no relatório e preciso de uma equipe para fazer a revisão das contas, tá, para ver se existe algum erro. Porque não tem como. Tecnicamente e a gente tem que parar em política de achismo. Se tem alguém que fez um estudo e apresentou alguma coisa, só outro estudo pode combater aquele. Não pode ser o meu desejo. Então, assim, cada um tem direito de fazer as escolhas políticas que querem fazer. É direito democrático para isso. Mas não tem direito de mascarar a realidade. Ali existe uma realidade que eu nunca tinha visto. Confesso para você, eu nunca tinha visto. Quando eu olhei e vi os detalhes, né, eu pensei assim, a pessoa para escrever isso, em algum momento teve alguma insegurança que depois falou assim, eu preciso de todos os detalhes para registrar aqui, para dar a segurança necessária para escrever aquilo. Então, assim, é de uma riqueza de detalhes. Precisão, né, professor? Muito grande. A minha pergunta, Felipe, nós estamos entrando aí no último ano administrativo e temos uma eleição para frente. Eu imagino que o relatório seja aprovado e as contas reprovadas, que são duas coisas, aprovar o relatório e reprovar as contas. As contas reprovadas, há tempo hábil, e sabendo que tem uma eleição na frente, os vereadores vão à reeleição, há tempo hábil e vontade política para estabelecer uma CPI? Na verdade, professor, o que nós vamos votar, João Edson, é uma comissão processante. Sim. Porque, nesse caso, eu acho que não existe algo não vai a ser investigado. Né? É a mesma situação de quando o prefeito pediu o parcelamento das dívidas previdenciárias e FGTS. Não havia algo a se investigar. Precisava era julgar aquele crime. Né? Mas aí entra um ponto relevante, professor. Isso nunca aconteceu. Tanto é que nós sabemos na teoria como funciona, né? Passou a comissão processante, aí eu já sei porque fomos consultar, estudar, eles trazem uma urna para o plenário para sortear os componentes da comissão processante. A partir disso, são 90 dias, igual uma CPI. Sim. Então, daria tempo, sim, e não precisa esperar os 90 dias. É ouvir o prefeito, ouvir quem for necessário e fazer esse julgamento. Então, tempo aí cabe só o amplo direito de defesa. Exato. Né? Tempo hábil teria, então. Tempo hábil teria. E assim... E vontade política, a segunda pergunta do professor? Segunda política. Essa é o mais importante de tudo. Não é, professor? Faço questão de destacar, inclusive. Existe, vereador? Então, eu digo a vocês, mas em especial ao ouvinte, que a vontade política depende do ouvinte. Nós já tivemos 13 processantes arquivadas. Uma delas, que é essa que eu propus em relação ao calote previdenciário, consta no relatório também da reprovação das contas. Sim. Né? A Câmara tem hoje um contexto... Eu não vou dar um rolê, não. Vou ser bem objetivo. Não tem 17 votos. Se não tem 17 votos, todos os vereadores, e assim, eu já alerto, vereador da base que está ouvindo a CBN, você saiba que existem vários vereadores da base que nós já sabemos que votarão pela reprovação. Então, não bota o seu nome nisso. Vote pela reprovação também. Eu preciso dizer isso, João Edson? Não, eles sabem. E sabendo que não haverá salvação para as contas do prefeito, vão votar para passar mais esse pano para o prefeito Emanuel Pinheiro? Não, acredito que não. Por isso que acredito que nós não veremos uma reprovação com 16 votos pela aprovação.
nós veremos uma reprovação com, acredito eu, com uma votação expressiva pela reprovação. Primeiro, pelo respeito que os próprios vereadores, inclusive de base, têm pelo Tribunal de Contas. Sim. Segundo, porque o barco já afundou em relação às contas. Então, para que vão votar contra a reprovação? Se já votaram contra a reprovação e já se indisporam com aquele até ontem, com aquele com quem até ontem, né, estavam de mãos dadas, bem-vindos à oposição. Eu, em nome de toda a oposição, convido a todos os vereadores de base que quiserem lavar a sua honra em ano de eleição para, após votar pela reprovação, já com o mesmo fundamento, votarmos pela abertura dessa comissão processante, porque precisamos de maioria simples. Então, se tivermos 13 vereadores em plenário, 7 conseguimos abrir. Depois de reprovadas essas contas, aí nós vamos trazer de volta ao plenário. Acredito sim, torço para que haja esse clima político, Marcelo. Por quê? Porque todo esse contexto que a gente está vivendo, prático, a gente já falou aqui, o estado da cidade, ele fica nítido em relação à devolução da saúde. Nós já falamos disso também. As instituições, Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, estão devolvendo a saúde. Porque tem que devolver. O senhor entende Sim. isso? É uma questão de Não normalidade pode democrática. Tipo, não dá para ficar pro resto da vida. Sim. A ponto do Ministério Público avisar, se descumprir o TAC, nós vamos ter que intervir em tudo. Então, quando há uma ameaça como essa, quando há um TAC como esse, Marcelo, do que nós estamos falando? São as outras instituições dando um jeito para salvar Cuiabá, porque a Câmara dos Vereadores, pela sua maioria, não tomou a providência que poderia lhe caber, que é o quê? Afastar o gestor. Né? Então eu acho que, há clima político sim, e 2, isso é um pedido, um recado, um convite. Você, cidadão, pesquise como votaram os vereadores nas outras 13 processantes, das quais 3 eu propus, e por favor fique atento, cobre os demais vereadores para essa votação da processante que nós faremos, porque a vontade política depende da sua pressão. A data, Felipe? Nós temos 60 dias para votar esse... 60 dias não, perdão. Nós devemos votar esse... Eu estou misturando com outro assunto. Nós devemos votar essas contas... Não, são 60 dias mesmo, professor. Perdão, dias. É porque são tantas... Eu só estou na dúvida se são 60 dias corridos, são 60 dias do período legislativo. Porque vocês interromperam o período legislativo, né? Sim. Sim, foi. Contudo, e retoma. Não votou... Enfim, não sei como vai funcionar. Aí tem esse ato aí que não sei se ele inclui dentro ou não. Isso, mas eu acredito... Aproximadamente. Mas eu acredito, Marcela, que dentro dos próximos 30 dias, retornando, eu acredito que nós já teremos votado essas contas. Tá, né? Ainda, só para complementar, focando aqui nas contas, porque a gente tem a pauta da saúde, já tem pergunta, inclusive, aqui da saúde, mas vamos imaginar um cenário um tanto quanto diferente, que a Câmara vá aprovar as contas. Certo. Diante, né, do relatório preciso que o professor bem destacou aqui, do cenário atual, aprovando, a Câmara de Vereadores passa a ser uma espécie de avalista diante desse cenário apontado pelo Tribunal de Contas, vereador? Sim. E, infelizmente, Marcela, não só passa a ser, como permanece sendo. Porque vamos dar o exemplo da processante que nós pedimos em relação ao calote previdenciário de FGTS com os contratados da prefeitura. Por que não precisava de uma comissão parlamentar de inquérito? Porque o pedido de parcelamento por si só era uma confissão. Apropriação indébita previdenciária da cadeia. Não dá se você vai lá e faz um acordo. Mas eles não tinham como fazer o acordo, porque para contrair um empréstimo, e se assemelhou ao empréstimo, precisava da autorização da Câmara. Então eles tiveram que fazer uma confissão para a Câmara para pedir uma autorização para fazer o parcelamento. Quando eles fazem uma confissão dessa, de que estão arrancando o dinheiro do trabalhador e não estão repassando para a Previdência, a gente foi e pediu a cassação. O que a Câmara fez quando, como coletivo, como maioria, claro que houveram vereadores que votaram a favor, o que a Câmara fez? Avalizou não só o empréstimo, como a gestão, né? Então, assim, caso isso aconteça, eu espero que não aconteça, Marcelo, este ano é eleitoral. Você, ouvinte da CBN,
E você, por ser ouvinte da CBN, é naturalmente um cidadão muito mais informado, esclarecido, consciente, até pelo perfil dessa rádio. Caso isso venha a ocorrer, caso estas contas sejam aprovadas, caso essa processante, mais uma processante, seja arquivada, é fundamental que você saiba como votaram cada um dos 25 vereadores e ajude a esclarecer às outras pessoas quem é quem, porque todo o estado calamitoso da nossa cidade é consequência de tudo isso que foi apontado nos relatórios, Marcelo, né? Então, caso isso venha a acontecer, a minha torcida é para que Cuiabá se veja livre do prefeito Emanuel Pinheiro, tanto pela inelegibilidade quanto pela cassação. Mas caso isso não aconteça, a minha torcida é para que o cidadão cuiabano, você que ouve a CBN, para que você tome as providências sobre cada um desses parlamentares no dia 6 de outubro. A LOA também não foi votada ainda, né? Não, ainda não. Será votada assim que retornarmos. Eu me lembro que na reta final do ano acabou chegando, né, o documento, vocês pediram mais informações a respeito, principalmente de cortes importantes. A partir daí, evoluiu ou suspendeu e agora vai haver a devolução? Na verdade, houveram todas as avaliações das emendas dos vereadores, inclusive é a primeira vez, esse é o primeiro ano que... Não, Isso que bem na minha vez. Porque, na verdade, muitas pessoas podem saber, mas eu estou no mandato há 11 meses, né? Sim. Eu entrei quando o Diego foi para a Assembleia, e eu já fui assessor do Felipe Velaton, mas eu não trabalhava especificamente nessa área. Então, para mim, está sendo um aprendizado. Eu quero agradecer, inclusive, ao vereador Johnny Everson, que foi vereador por 2 meses. Pensa num cara legal, pensa num cara disposto a ensinar e pensa num cara que conhece de terceiro setor, né? Muitas vezes sentei com ele para entender um pouco mais disso. Além de tocar uma boa viola. Não é? Não, fora a parte artística, pensa num cara legal. Eu falei isso, João Edson, pro Lilo Pinheiro. Falei, Lilo, eu gosto de você, mas eu preciso dizer que eu estou sentindo do Johnny não permanecer. Realmente. Então, assim... Fico feliz que foi meu aluno. Ele é muito legal. Tá pegando jeito nesses 11 meses? Estamos isso? aprendendo todo dia. É impressionante, Marcelo. A Câmara também tem emenda impositiva, né? A Câmara tem emenda impositiva e, assim como tantas outras coisas, o prefeito Emanuel Pinheiro não cumpre. Mas alguém que descumpre decisão de TJ e TCE, o resto é fichinha, né? Mas isso é uma reclamação que eu já ouvi sair da boca, no plenário, da boca do Adevair Cabral, que é alguém, a base raiz do prefeito Emanuel Pinheiro, né? E o Adevair já reclamou em plenário, não pague emenda, eu não vou nem fazer. E etc. Né? Então, isso é uma realidade durante todo esse período. O Felipe Velaton, quando era vereador, eu também acompanhei essa reclamação. Reverberei uma reclamação dele depois que assumi, porque ele encaminhou 500 mil para o Hospital do Câncer, que nunca chegaram lá. E é um absurdo. O que é que fiz, dentro da minha pouca experiência? Direcionei praticamente 90% das nossas emendas impositivas para o próprio Executivo. Secretaria da Mulher, Secretaria de Obras, né? Encaminhei até para a Secretaria de Obras, Secretaria de Esportes, porque se o prefeito não pagar emenda para os seus próprios secretários, aí fica difícil, né? E aí fui lá, sentei com os secretários e encaminhei todas as reclamações que a gente recebe de munícipes, encaminhei uma lista e falei, olha, eu vou mandar recurso, né? E espero que vocês resolvam os problemas, porque ser de oposição é muito fácil, né? A gente critica, então, até para que não haja esse tipo de argumento, estamos mandando recurso também. Espero que eles executem. Com exceção da Secretaria da Mulher. Na Secretaria da Mulher, nós mandamos 250 mil para executar os grupos reflexivos, que foi um projeto de lei que a gente aprovou, só que não existe política pública sem recurso, né? Então, para que eles possam executar o projeto que nós aprovamos, nós fomos lá, conversamos com a secretária e encaminhamos uma emenda para lá também. E essas chegaram? Você conseguiu acompanhar? Não, na verdade, agora que vamos votar. Agora que vamos votar. É a primeira vez que isso acontece, na minha experiência. E a Lua são também, 11 meses, né? E a Lua também tem um prazo para votar, não pode demorar muito, até um limite aí. Senão os próximos recursos sequer pode ser movimentado. Exato. Câmara que volta no dia 22? É isso, Felipe? Lembrando, tá, Marcela, que voltam as sessões, mas já fica o convite aí, a minha equipe, um abraço que está lá no gabinete assistindo pelo YouTube a nossa entrevista.
e o convite para o munícipe encaminhar para a gente reclamações. Nós temos uma plataforma de recebimento de reclamação de todo tipo, iluminação, asfalto, etc., que é o falacuiabá.com.br. Mandando para a gente está funcionando desde o dia 2 de janeiro. Preciso fazer uma pausa, repórter CBN, daqui a pouco a gente continua. Horas 36 minutos, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024. Seguimos com o nosso estúdio CBN em Cuiabá. Na nossa entrevista do dia, estamos recebendo o vereador Felipe Correia e a sua pergunta, a sua mensagem, a sua participação, ela é muitíssimo bem-vinda no nosso 99803-5580. Você que reclamou hoje, que está com alguma dúvida, que comentou ali no WhatsApp, na hora do almoço, manda para cá, coloca o seu assunto na mesa, manda o seu WhatsApp ou então entra lá no YouTube, comenta, deixa a sua pergunta lá que a gente vai direcionar aqui para o vereador. E falando nisso, vamos dar atenção aqui para os nossos ouvintes. Tem pergunta chegando. Vereador, tem pergunta aqui do Osiel. Marcela, pergunta ao vereador quem aprova ou reprova as contas da Câmara Municipal. A verba de gabinete e afins, quem é que faz essa aprovação? É a pergunta do Osiel aqui para o vereador Felipe Correia. Creio que seja o Tribunal de Contas mesmo, né? Professor? Professor. Desculpa. Quem aprova? Contas da Câmara é o Tribunal de Contas Tribunal direto, de Contas né? Também? Sim. O Tribunal de Contas ele aprova passa todas as contas de todos os órgãos públicos existentes no Estado. Sim. Verba de gabinete, tudo passa por lá. Tem que passar pelo processo por lá. Osiel, devidamente respondida a sua pergunta, se tiver mais algum questionamento na sequência, é só mandar para cá. Só lembrar que o Tribunal de Contas, ele, apesar de ter o nome tribunal, ele não é necessariamente um tribunal de julgamento. Então, as consequências são sempre políticas. Não são consequências, não vão lá reprovar e mandar prender um vereador, mandar devolver dinheiro, fazer alguma coisa. Acontece que esses relatórios, de lá eles podem ter vários destinos, inclusive o Ministério Público. Chegando no Ministério Público, ele pode ser encaminhado para a Justiça. Faz esse acompanhamento, é isso, não é, professor? Mas o Tribunal de Contas, por si só, ele não altera o... Ele é um órgão colegiado, né, que nasce da Assembleia Legislativa, que são aprovados em relação a isso, para fazer esse processo. Primeiro, orientação, e aqui tem um mérito de dizer, o tribunal modelo de orientação no Brasil é o Tribunal de Mato Grosso, é tanto que ele é escola para os demais, né, de orientação, análise e avaliação. Na realidade a gente chama de julgamento, mas na realidade é uma avaliação das contas. Tem mais perguntas chegando por aqui, e é o Joaquim. Fala, Marcela, estou acompanhando, parabéns pela entrevista, bancada completa. Obrigada, Joaquim. E ele está aqui, fez uma cara de zangado, inclusive, com relação ao aumento na conta de água. Está pedindo explicação também e perguntando se os vereadores vão se movimentar, porque quem acaba sentindo é o cidadão no bolso. Joaquim, eu, quando assumi em fevereiro desse ano, já haviam aprovado, né, essas consequências que você está sentindo no bolso. Infelizmente, isso está feito. Dia 22 agora tem audiência pública para discutir um reajuste na tarifa de água. Pois é, e isso é relevante, Juliana, porque existe uma conversa, uma publicidade orquestrada de que estamos universalizando o esgoto. O que é uma mentira. Porque, Joaquim, eu não sei se você já ligou a sua casa na rede de esgoto. Mas se fizeram a rede de esgoto aí na porta da tua casa, é bem provável que a maioria dos seus vizinhos não tenha ligado. A responsabilidade de ligar é do cidadão. Verdade. Existem hipóteses em que baixa renda e assim por diante, de isso ser simplificado, mas a responsabilidade sim é do cidadão de fazer essa ligação. Contudo, João Edson, para que serve publicidade institucional? Publicidade institucional não serve para fazer Dona Márcia Pinheiro aparecer. Publicidade institucional serve... O objetivo fundamental dela é educativo e informativo. Educativo e informativo. Exemplo, a vacina. Sim. Exemplo, ligar as casas na rede de esgoto. Fizemos parte aí de uma comissão parlamentar de inquérito da Águas Cuiabá. Realidade.
Ninguém sabe quantas ligações tem de fato em Cuiabá. Existe uma previsão de que uns 50%. Previsão. Por quê? Porque a Secretaria de Ordem Pública, Coronel Salles, inclusive muito gentil, falou com franqueza, não temos condições de fazer esse acompanhamento e nem em tese faz parte hoje do trabalho deles. Águas Cuiabá não está no contrato, não é problema meu. E se você fizer um gato, eles vão achar. Sim. Mas eles não sabem quantas ligações tem. Na prática, hoje, ninguém é responsável por ligação de esgoto. Se ninguém é responsável, quem é responsável é a prefeitura, né? Isso. Perfeito. Realidade. Estão cobrando 90% de taxa de esgoto sem tratar o esgoto. Porque se porque a casa... cobra pela disponibilidade da rede de esgoto. Exato. Só que, Marco do só que o saneamento, próprio né? marco do saneamento aponta que passado um ano, o marco do saneamento aponta que passado um ano, se isso não ocorrer, que a própria concessionária deve fazer essa ligação e depois cobrar do cidadão. Sim. Uhum. É claro que o contrato é anterior ao marco, Sim. né? Ele foi herdado, mas o que estamos falando aí existe um ilusionismo de falar que nós estamos universalizando o tratamento do esgoto. Se o esgoto do cidadão passa uma rede na porta da casa dele, se o esgoto das pessoas está caindo na fossa, o investimento de quase um VLT não resolve o problema. Sim. O esgoto vai continuar caindo no lençol freático, caindo nos rios. E o principal, gerando toda essa destruição, porque fora essa outra parte, né? Passaram essas redes de esgoto, destruíram o asfalto da cidade inteira. Que já não era bom. Que já não era bom, mas existe um outro lado, né? O Estopa falou isso num post, né? Asfalto não dá emenda. No primeiro momento que eu olhei, eu falei, será que ele está falando de que ninguém manda emenda parlamentar? Não, na verdade ele estava explicando Sim. que não dá para você emendar Não o dá pra emendar o asfalto. asfalto. Isso. Não existe tecnologia Sim. para fazer isso. Só que a Águas Cuiabá insiste em fazer isso e a prefeitura de Cuiabá insiste em se fingir de cega. E uma coisa relevante, eles precisam entregar como eles encontraram. O asfalto já não estava bom. Não estava bom é diferente dessa montanha-russa que a gente tem em Cuiabá hoje. O asfalto, ele não é do prefeito. O asfalto é do cidadão que está... Você que está ouvindo a gente na CBN, você é o dono do asfalto. Você que pagou por esse asfalto. Sim. A prefeitura é uma espécie de zeladora, de mordomo de um patrimônio que é seu. Ao deixar uma concessionária abrir o asfalto e não devolver o asfalto no estado em que ele estava, está havendo uma negligência com o patrimônio público, o próprio asfalto. Inclusive avisei isso, alertei isso no plenário. Olha, aqui cabe mais uma processante. Destruíram a cidade e o pior, destruíram a cidade, Marcelo, para deixar o esgoto continuar caindo em fossa, no lençol freático, no Rio Cuiabá, porque não tem ligação e ninguém é responsável. E para ligar depois vai ter que quebrar isso de novo, né? Exatamente, aí dentro das próprias casas. Exemplo, isso é uma coisa tão séria, João Edson, que existem alguns bairros, eu tive informação, por exemplo, no Santa Rosa, eu tive informação de que teve uma rua que ligaram e depois desligaram, retornaram para a rede antiga, que é a fluvial, porque o esgoto estava voltando para dentro das casas. Por quê? Porque quando você passa a rede de esgoto, e olha que eu não sou engenheiro, mas olha, quando você passa a rede de esgoto, ele tem que estar abaixo Sim. Uhum. da caixa da caixa ali do Sim. esgoto. Como cada um que se vire para fazer a sua ligação, meu papel como concessionária, pensa concessionária, é só passar a rede e depois vai sair fazendo estação elevatória nas casas? Você está entendendo a seriedade essa pressa disso? é porque passando já está lá. Na minha casa foi assim, passou, já veio a cobrança, né? Exatamente. Aí a pergunta é, esse marco legal, se não me engano, foi aprovado em 2020, né? Que teve o tempo hábil. Aonde? Acho que antes. Como é que é aprovado Ele é nesse antes. formato? É muito duvidoso também, porque quando aconteceu na porta da minha casa e vendo esse cenário, eu fiquei refém vários dias, inclusive, chegando atrasado nos compromissos, porque virou um labirinto ali onde eu moro. Sim. E tentando entender esse processo também, e quando busquei informação, a orientação que existe o marco legal de saneamento e que esse é um processo para o Brasil inteiro. Aí eu fiquei me perguntando, se em outros estados funciona, ou se o problema está só aqui e no resserviço também, que a gente que vai ter que pagar, né? Quem é que vai pagar por esse resserviço?
essa conta não bate. E para entender um pouco, professor, essa logística, porque se existe um marco que está acima, que determina, não tinha essa previsão, como é que é aprovado nesse formato? É complicado. Para começar, a lei que trata a questão de lixo, de saneamento básico, ela é antiga. É tanto no Brasil para funcionar, você faz a lei, depois ela começa, aí você faz a outra para dizer que tem que ser feito, a outra. Aceita emenda? Quando nós falamos no marco legal, a gente já é o recurso do recurso sobre o recurso. Ela já é para ser definida há muito tempo. Aliás, as leis do lixão... É porque ele teve um período bem longo para adaptação. Tá. É para todos os municípios, tem base em relação a isso, né? E é bom para a gente aqui da cidade também entender que a gente fica preocupado só com o pessoal do ambiente lá de fora. Essa aí é uma questão ambiental, tá? As cidades poluem muito mais que as fazendas, que os lugares lá, e a gente está vendo aí a questão da alteração do clima, né? O que acontece? Nós trabalhamos com um orçamento dissociado da realidade estabelecida. O orçamento ele envolve uma série de outras coisas, cujo objetivo principal nem sempre é a obra pública. Esse é o grande ninho do Brasil. Tem gente que fica correndo atrás, que fulano é corrupto, fulano é não sei o quê, não sei o quê. O grande problema brasileiro chama-se administrativo. Porque se você organiza a administração, não tem como ter corrupção. Enquanto eu fico caçando corrupto e não organizo a administração, chega uma altura assim que... né? Você pega um e escapa 10. É igual você entrar num paiol cheio de rato e querer pegar na mão. Você vai pegar 2, 3, vai, mas os outros vão embora e vai feliz da vida, vai para outro, né? Por quê? Nós temos um problema sério administrativo. Um exemplo clássico de administrativo, a gente falou aqui, está falando de administração. Um exemplo clássico é o relatório do TCE. O que o relatório do TCE apontou? Não houve administração. É isso que apontou. Nós não mudamos de assunto. A gente muda de palavras, de conceito, local, mas estamos dentro do mesmo patamar. Então, o que a gente ficou dependendo no Brasil? A gente fica dependendo das pessoas saberem fazer as coisas e quererem fazer certo. Porque a legislação existe tanto buraco, tanta coisa que permite esse tipo de questão. A gente precisaria começar o seguinte: olha, não conseguiu administrar dentro do parâmetro definido, não tem que ter comissão de nada. Igual o relatório aponta. Lá existe nesse relatório, por exemplo, do TCE, existe transferências erradas e ausência de transferências constitucionais. Sabe o que é isso? Tá? É o carteiro que foi pago pegar a carta, entregar na sua casa e sumiu com a carta. Ou algum pior, porque lá aparece alguns lugares que a carta desapareceu. E veja, para ter uma consequência, isso é muito difícil. Então falta para a gente, na realidade, um mecanismo que corrija o processo administrativo. Aonde as coisas funcionam, não tem espaço para corrupção. Então, na hora de votar, não fica desesperado com corrupto ou não corrupto, fica preocupado com gente que sabe. Não é? Precisa fazer as coisas. Né? Mas nesse caso, nessa tratativa, tá todo mundo nessa situação. Se ainda não passou aí no seu bairro, na sua rua, pode aguardar que vai acontecer. Tem um aumento na conta, tem lá a taxa que já está sendo cobrada, pelo menos na minha conta já está cobrando. É 90% do valor da conta de água. 90%. Aí, vereador, raciocina comigo. Vocês estão lá, os pares ali, fazendo esse papel tão importante de fiscalizar. Algo foi feito nesse sentido? Foi convidada, né, ali a agência responsável para entender, para orientar de forma prática? Alguma cobrança? A Júlia falou que no dia 22 tem audiência pública. É possível reverter de alguma forma? Cobrar com um pouco mais de intensidade. Agora saiu. De uma forma harmônica, coerente na casa, mas que o cidadão, quem nos ouve agora, que está revoltado, que está preocupado, que entrou janeiro daquele jeito, com tudo quanto é conta, é possível mudar esse cenário ou não? É isso. E a gente também tem a taxa do lixo que é cobrada aqui em Cuiabá. Não é o cidadão que lute, pronto, acabou. O que é mais desesperador? A prefeitura, além de tudo, está quebrada, né? Tá. O cidadão está pagando taxa de iluminação. Tem poste queimado, eu tenho certeza que tem poste queimado perto da sua casa. Se não tiver na tua rua. Você que está ouvindo a gente aqui na CBN. Você está pagando taxa de iluminação. A taxa de iluminação não é só para a porta da sua casa. É para a cidade inteira. Faz a conta do tanto que arrecada de taxa de iluminação nessa cidade. Tem taxa de coleta de lixo. Bom seria se Cuiabá tivesse
um tratamento de resíduos sólidos que fosse da estatura do valor arrecadado de coleta de lixo, né? Tem taxa de esgoto. Aí falando especificamente sobre a taxa de esgoto. Ela já foi aprovada, e eu vou repetir, não foi aprovada com meu voto, eu ainda não estava como vereador, eu entrei em fevereiro agora de 2023, mas eu vou fazer coro ao que o João Edson disse, que isso pelo menos tenha uma consequência prática na vida do cidadão, que Cuiabá não tenha esgoto correndo pro lençol freático, correndo nas ruas. A gente anda essa cidade inteira, porque a gente recebe reclamação no falacuiabá.com.br, a gente vai nos bairros. E existe um outro problema, vereador. Essa ligação na rede de esgoto feita irregularmente, porque as pessoas não tiveram orientação de como fazer, pode contaminar, dependendo de como ela seja feita, a água tratada. Existem vários pontos muito sérios nesse sentido, porque existe também a rede fluvial, de água fluvial. Sim. Então, assim, vai cobrar 90%? Tem que tratar o esgoto, porque aí entra o outro lado, é muito confortável. Isso aí vai, de alguma forma, entrar em enriquecimento sem causa. Ah, mas existe o custo para fazer a rede. Então faz o cálculo e cobra fixo. Porque se existe uma planilha de custo para tratar esse esgoto, e isso, os 90% também são consequência disso, não é só a obra. Tem que tratar o esgoto, se vira. Segundo, e esse é um ponto mais relevante, Cuiabá está pagando, Marcelo, 90%. Está pagando o dobro. Está pagando o dobro do que pagava. Mais do que o dobro, porque as coisas estão subindo. É inaceitável que essa cidade esteja destruída. É inaceitável que o asfalto dessa cidade esteja destruído. A Prefeitura de Cuiabá está sendo negligente. Porque o responsável por esse contrato, Marcela, é a Prefeitura de Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá passa para um terceiro, uma concessão, para cuidar do esgoto e fazer essas obras. E que bom que existem concessões. Não estou falando essa em específico, eu estou falando imagine se Cuiabá tivesse que fazer essas redes de esgoto. Não ia sair nunca. 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 Né? Mas, ok. Quem que é o responsável? De quem que são as ruas? A rua é sua, cidadão. Você que pagou para fazer aquela rua, com o seu imposto. Quem que gerencia isso, administra isso, zela por isso, Marcela, João Edson, Juliana? É a Prefeitura. A concessionária é alguém que a Prefeitura concedeu esse serviço. Quando a Prefeitura deixa a concessionária destruir as ruas de Cuiabá, sem exigir que seja refeito como estava, conforme a legislação, ela está sendo negligente com o patrimônio que é do cidadão. Pelo decreto 201/67, cabe cassação por negligência com o patrimônio público. Ah, nós vamos reduzir a taxa de esgoto? Marcela, eu não gosto de mentira. Se eu chego num bairro e a gente anda, para qualquer um que manda reclamação para a gente vai visitar com a nossa equipe, a gente explica. Olha, vereador não faz asfalto. O nosso papel, ainda mais sendo de oposição, é infernizar o prefeito ou o secretário responsável até que ele tome a providência. E graças a Deus a gente tem um percentual assim, maior do que a nossa expectativa de soluções. Da mesma forma, eu também não quero iludir você, ouvinte da CBN. A probabilidade da gente reduzir a taxa de esgoto, a taxa de lixo, ela beira, né, a zero. O que nós vamos fazer esse ano? Isso é um compromisso nosso. Nós vamos acionar judicialmente a concessionária para que ela, até cumprir o marco de saneamento, garantir as ligações e fazer o tratamento, para que ela suspenda a cobrança. Então já fica aí a dica para os gestores da concessionária de que, se não houverem providências para ligar esse esgoto e tratar esse esgoto, que poderá haver uma decisão judicial para suspender. Mas ainda assim, Marcela, é provisório. Não adianta iludir o cidadão de que nós vamos reduzir seus custos. Eu sei que é confortável ouvir isso, mas mentira, por mais confortável que seja, só gera frustração. Então a nossa expectativa é que, já havendo todas essas taxas e tão altas, Marcela, é que haja pelo menos a contrapartida que é justa, que é a obrigação. Porque se você, cidadão, está pagando,
O que você está pagando por, você precisa receber. Sim. Fica um bate-a-sopra, é isso, professor? Essa relação da concessionária com a prefeitura? Foi isso que eu Exatamente. entendi? E quem toma prejuízo isso é o cidadão, né? Como o Felipe falou, o carro é seu e você paga o motorista. O motorista está estourando seu carro. Vê o que você quer fazer da vida. Olha só, tem uma pergunta aqui, acho que é o momento. O Roberto está falando, vereador, mas me tira uma dúvida, a concessionária precisa fazer o ajuste do asfalto ou depois a prefeitura, a Secretaria de Obras tem que vir fazer esse ajuste? É de competência da prefeitura ou da concessionária? Depois que abriu aí, você citou inclusive uma montanha-russa, de quem é a responsabilidade real? A concessionária abriu para fazer a rede. Ela precisava devolver o asfalto no estado em que estava. O diretor da Águas Cuiabá, Marcela, foi na CPI que eu participei esse ano e explicou o quê? Nós estamos reduzindo o retrabalho, retrabalho assim, de ter que fazer várias vezes o mesmo asfalto, né? Nós estamos avançando tecnologicamente. Aí eu fui visitar o Estopa, não o conhecia, conheci ele, porque eu fui visitá-lo para dizer que encaminharíamos emendas, porque nós temos muito pedido de tapa-buraco, etc. E aí foi exatamente isso que expliquei, né? Eu falei, olha, como eu fico mandando reclamação para a Secretaria de Obras e criticando vocês, agora também vou mandar recurso para não ficar parecendo que é gostoso só criticar, eu quero resolver o problema do cidadão. E aí, conversando com o Estopa falou isso. Ele falou, não existe emenda para asfalto, essa tecnologia não existe. Quem precisa ser cientista para provar isso, Marcela? Não. Todo mundo que está andando em Cuiabá sabe que não dá para fazer emenda em asfalto. É o que está acontecendo. Tem lugares lá atrás, né, que colocaram emenda e o asfalto virou uma destruição. Ok, eles melhoraram um pouquinho? Melhoraram, mas tá bom? Não, tá horrível. Sim. Tá uma montanha-russa. Aí a pergunta do cidadão. Mas a prefeitura tem que vir e passar o asfalto? É isso que vai acontecer. Agora, a concessionária precisava devolver do jeito que ela pegou. Qual que é o argumento? Não, porque a gente está fazendo a emenda. Você, cidadão, está do jeito que estava a sua rua? A sua rua está como ela estava antes de fazerem a rede? Se não, você está pagando para fazer essa rede com essas taxas altíssimas e eles ainda destruíram e não devolveram como estava. Por mais que haja boa intenção de fazer a emenda do jeito certo, é igual querer fazer um carro que, sei lá, voa. O carro não voa. Felipe Correia, a gente está chegando ao fim, é isso, professor? Passou tão Chegando ao rápido? fim, e não deu nem de perguntar o que acontece, porque os prestadores de serviço da prefeitura, todo mundo que eu converso, está 3 meses, 4 meses, 6 meses sem receber. O município arrecada tanto, as coisas não acontecem, os fornecedores não estão recebendo. A gente não vai saber onde vai esse dinheiro mesmo. É um cenário complicado e a nossa missão é colocar os assuntos que te interessam na mesa. Vereador, muito obrigada pela participação. Tem assunto para mais um programa, já fica convidado a voltar. Assuntos que interessam a você, ouvinte, é tudo pensado mesmo aqui, planejado para que o assunto que te interessa chegue aí. Obrigada, um excelente ano de muito trabalho e volte sempre para que a gente possa tratar de assuntos tão importantes para o cidadão, para quem nos acompanha. Obrigado, Marcela. Obrigado, João Edson. Obrigado, Juliana. Obrigado a toda a equipe da CBN e que Deus abençoe o seu 2024 também, ouvinte da CBN. E vamos para cima. Júlio César, vou mandar a sua pergunta aqui para o vereador responder a respeito de dívida ativa, se não for ali pago a taxa do lixo, ele está com dúvida nesse sentido. A gente não tem mais tempo, em respeito sempre a você, ouvinte, eu vou encaminhar para que a resposta chegue até aí. Júlio, obrigada, professor, chegamos ao fim.